Mais uma vez, Shabbat Shalom a todos. Vamos continuar aí os nossos estudos, as nossas porções Parashot do livro de Deuteronômio, né? Estamos indo para a reta final. E também antes da Parashá aqui, e antes da oração, gostaria de dar boas-vindas ao Igor, né? Que está vindo pela primeira vez nos visitar. Então, que seja a primeira de muitas. Seja bem-vindo. Quando quiser conversar, estou à disposição também. É só questão de agendar o dia, tá bom? Se sinta à vontade. Obrigado. Vou fazer uma breve oração. Querido Pai, em nome de Yeshua, coloco a minha vida agora nas Tuas mãos, a vida de todos nós nas Tuas mãos. Nos abençoa, abre os nossos ouvidos, que nós possamos reter e aprender conforme os ensinamentos da Tua palavra, que é Espírito e vida. Nos cobre com as Tuas asas, eterno, porque está escrito que na sombra das Tuas asas nós estaremos seguros. Te agradecemos em nome de Yeshua. Amém. Amém. Baruch Hashem. Então, estamos na 49ª Parashá do livro de Deuteronômio, com o nome Kitetse, quando saíres, né? Então, e o tema, compreendendo algumas leis da Torá. Aqui essa porção ela é rica em leis, vários tipos de leis, né? Se fosse abordar todas aqui, a gente precisaria parar para o almoço e continuar na parte da tarde, né? Então, eu peguei algumas que me chamaram a atenção, assim, mas tirando essa história ali do soldado que vai para a guerra, né, e se depara com uma mulher estrangeira. Então, nós não vamos abordar essa temática hoje, que seria uma temática que eu precisaria de pelo menos 1 hora para abordar, mas vamos abordar a questão das leis. Um breve resumo acerca da mulher prisioneira, o direito do primogênito, acerca dos filhos desobedientes, os cadáveres serão tirados do patíbulo, acerca do que se perdeu, diversas leis, a lei acerca das borlas, as borlas das vestes, leis da castidade do casamento, pessoas excluídas das Assembleias Santas, a limpeza do acampamento, acerca de fugitivos, prostitutas e usura, acerca de votos, acerca do divórcio, a pena de açoites, o levirato, pesos e medidas justos, e Amaleque será destruído. Então, por esse próprio resumo, vocês já observem, notem, né, que há muitas coisas referentes a leis, né, a leis e diversos tipos de situação, divórcio, açoites, votos, uma série de coisas aí. Então, é bastante rica essa Parashá, com vários tipos de leis, né, específicas para diversas situações. Então, a palavra em si, kitetse, é quando saíres, né? Então, já de começo essa porção, Deuteronômio 21:10 já nos dá uma lição, principalmente continuando a frase, quando saíres a peleja. Quando saíres a peleja, Deuteronômio 21:10. Né? Então, nesta Parashá, o Eterno mostra que devemos sair da posição em que nós nos encontramos. O Eterno nos chama, né? Nos chama, nós estamos num lugar. Quando Ele nos chama, nós temos que sair daquele local e dar um passo à frente. Então, sairmos do local que nós nos encontrávamos. E se nós queremos vencer, nós queremos dizer sim a Hashem e queremos cumprir o propósito que Ele tem para a nossa vida, se você quer vencer, nós devemos ir à luta. Então, não é à toa que a porção já começa dizendo, quando você sair
quando você tem um chamado, quando você sai, você vai à peleja. O que é a peleja? Você não está dizendo aqui você vai ao supermercado. Quando saíres ao supermercado, quando saíres ao cinema, quando saíres à praça fazer um passeio. Já está indo direto ao assunto. Por que está indo direto ao assunto? Porque, infelizmente, alguns crentes, né, têm a visão de que ser crente é ser bem-sucedido, ser próspero e viver sempre em paz. Isso é uma ilusão, irmãos. Isso não é um ensinamento da Torá, né? A Torá é muito mais específica. A Torá não tem esses meio termos, ficar em cima do muro. Não, veja bem, vamos ver, semana que vem a gente conversa, semana que vem a gente começa a se aprofundar. Por enquanto está bom assim para mim, eu estou com a minha conta bancária muito boa, então eu quero ter paz, ser próspero, comer bem, dormir bem, e ter o meu conforto, está bom. Isso não é ser crente, irmãos. Desculpe. A Torá não ensina assim. Então, a Torá é muito direta. Quando saíres a peleja, né? Então, ser bem-sucedido no reino significa ter ideias, ter visões, não a tua visão, mas as visões de Hashem, projetos, e dar o famoso passo de fé. E isso que está já falando no comecinho aqui, o tal do passo de fé. Daí continua a frase dizendo, contra teus inimigos, o Senhor os entregar nas tuas mãos, contra os teus inimigos. Quando você ir à peleja, contra os teus inimigos. Quem são os nossos inimigos, irmãos? Não, meus inimigos são demônios das trevas. Não. Claro, faz parte do contexto, os demônios das trevas, né? Fantasma, vinha um fantasma. Mas tem outros itens no meio do percurso, começando por... Quando alguém se converte, automaticamente torna-se inimigo do pecado. Porque as coisas do mundo nos cegam e nos afastam de Hashem. Então, o nosso grande adversário, que nós temos que lutar com ele diariamente, é você não ser... não cair nas garras do pecado, você não cair em tentação. Isso nós somos assediados diariamente, ainda mais o mundo do jeito que está hoje, a questão das comunicações aí, mídias, etc., né? Os temas que são abordados aí nas comunicações, muita baixaria, né? Muita baixaria. Então, as trevas não perdem tempo. As trevas se intensificam na face da terra, né? Mas então o pecado é o nosso grande inimigo. Mas espera aí, Roxo, você pode detalhar um pouquinho mais essa questão do pecado? O que significa pecado? Quem são os nossos inimigos? Começa por nós mesmos. Se nós estivermos com o nosso ego inflado, nos achando, eu posso fazer isso, eu sou inteligente, eu posso criar coisas, eu determinei assim, assim é melhor para mim, eu penso assim, eu acho que é melhor assim, muito eu. Aí que o teu inimigo é esse eu. Já começa por aí. O nosso maior inimigo, um dos grandes inimigos nossos é o nosso eu. Então, nosso eu, porque enquanto o nosso eu estiver um balão, o eterno vai ficar lá, ele não pode fazer nada. Eterno. Você vai afastar, você vai estar sempre afastando o Urua, o espírito, né? Segundo, fora o eu, o ego inflado, né? A carne, tudo que vem assim, restrito a desejos da alma, desejos, prazeres, desejos que você quer, né? Conforto e prazeres da carne. Terceiro, hostes, aí sim, quando eu falei de demônios, né? Hostes espirituais do mal, hostes das trevas, legiões.
espíritos, né? Coisas realmente que não está em você, são coisas que vêm de fora para dentro. Isso existe também, essa batalha, né? E o mundo em geral. O mundo que está sempre tentando nos puxar o tapete, o mundo está sempre tentando nos pescar, puxar que você retroceda. Que você pense, puxa, eu acho que estou enganado, esse negócio de nascer de cima, esse negócio de estudar a palavra, de fazer jejum, de orar, acho que eu me enganei. É isso que o mundo quer que a gente pense. Para você realmente ser um adepto do mundo, e não ser um adepto do reino de Hashem. Não podemos pensar que venceremos todas as batalhas, mas que Hashem é fiel. Esse detalhe é muito importante. Às vezes o crente ele tropeça e dentre as diversas batalhas que nós passamos durante o mês, durante a semana, durante o ano, nem todas as batalhas a gente ganha. Às vezes a gente tem que engolir, ou entrar por aqui e sair por aqui. Você passou por uma humilhação, passou por uma situação desconfortável, né? Mas aquilo, de alguma forma, o que a palavra diz? Em tudo dá graças, né? E tudo que acontece é para trazer crescimento para a gente. Para a gente chegar num outro nível, num outro patamar. Então, não podemos pensar que venceremos todas as batalhas. Porém, Hashem é fiel para entregar todos os inimigos nas nossas mãos. Onde é que está escrito isso, Rocha, que o Hashem vai entregar todos os inimigos nas nossas mãos? Está escrito aqui, nessa paraxá, em Deuteronômio 21:10. Diz assim: quando saíres para a peleja contra os teus inimigos, e o Senhor os entregar nas tuas mãos. O Senhor Hashem mente? Não. Se você está aliançado com Hashem, o Eterno vai entregar os inimigos nas tuas mãos. Essa semana eu passei uma experiência amarga, uma reunião lá, uma assembleia de condomínio, que tinha uma previsão, já está bem alto o condomínio que eu pago ali do prédio que eu moro, e a proposta era aumentar mais R$400, de ficar muito, muito pesado. Talvez algumas pessoas tivessem que sair dali do prédio, buscar uma casa, buscar algum outro local que tivesse um condomínio menor. Daí eu pedi que o Eterno fosse na minha frente, eu participei da reunião do começo ao fim, e teve uma votação. E daí fora os que não podiam participar de votarem, mas os que estavam presentes ali na reunião, deu 13 votos a 9 a favor, esses 13 a favor que não teria aumento. Baruch Hashem. Eu estava tremendo ali na reunião, né? Mas o Eterno deu a vitória. Então, às vezes você pensa que você não vai, puxa, aqui vou me dar muito mal, mas está escrito ali, ó, e o Senhor entregar os inimigos nas tuas mãos. Baruch Hashem. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, aqui um outro tema agora. São várias leis que eu peguei que chamou atenção. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e de sua mãe, e castigado não lhe dá ouvidos, e levarão aos anciãos da cidade, e todos os apedrejarão até que morra. Talvez algum de vocês, ou mais de um, Roche, não é meio utópico esse verso? Na verdade é. Aconteceu essa situação? Não sei. Talvez não. Mas qual que é a intenção desse versículo aqui? É chocar. Esse é um versículo impacta. A Torá é assim. A Torá não tem meio termo, né? Ela vai direto assim na fonte, né? Então, olha que situação. Se você tem um filho muito rebelde, muito contumaz, que não obedece à voz do pai e da sua mãe, e daí o pai e a mãe castigam
dão um castigo para esse filho. Mas mesmo assim ele não dá ouvidos. Mesmo castigado, é um super rebelde, vamos dizer assim. Duro. Então os pais o levam aos anciãos da cidade. E depois de conversarem tudo, os anciãos levam o rapaz lá num lugar alto assim, colocam ele lá embaixo e todos vão jogar pedra sobre ele até que ele morra. É uma utopia, né? Eu não sei se aconteceu isso. Não posso pôr a minha mão, né, e chancelar, mas eu creio que não aconteceu isso. Né? Mas a mensagem é muito forte para quê? Para que realmente é uma situação muito delicada. Né? O filho rebelde fere, porque ele fere o 5º mandamento. Que pai e mãe, digamos, fora Hashem, Yeshua, as pessoas, fora Hashem e o Mashiach, as pessoas mais importantes para cada um de nós são nossos pais. Não tem outra situação. Hashem, o Mashiach e são nossos pais. Não tem outro tio. Não, mas é uma tia muito querida, mas meu irmão lá, porque meus pais faleceram, acabou cuidando de mim, é como se fosse um pai para mim, algo assim. Tem vários tipos de situações. Mas pai e mãe não tem negociação, queridos. E muitos não entendem essa mensagem. Então, o filho rebelde, ele fere o 5º mandamento, que é honrar os pais. Onde é que está escrito isso? Isaías 30, 1 e 2. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem pedirem o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Também tem uma mensagem espiritual intrínseca aqui nesses versos, e em Deuteronômio 21, 18 a 21, dizendo que não tem negociação, digamos, um filho que é rebelde, ele não se arrepende verdadeiramente, não tem alternativa para ele, vocês já sabem para onde ele vai. Digamos que ele morra. Sem ele se arrepender, como tem um exemplo muito interessante que vou citar para vocês aqui, não tem volta. É inferno. Não tem volta. Agora vamos lembrar, mas Roche, não tem uma saída? Tem saída. Vamos lembrar da mensagem do filho pródigo. O filho pródigo, ele foi rebelde? Foi. Ele não concordou com a proposta lá dos pais. Ele quis fazer do jeito dele, quer dizer, ele passou por cima do que o pai tinha pré-estabelecido para ele. Quando você passa por cima do pai ou da mãe, está sendo rebelde. Então, a mensagem do filho pródigo que desperdiçou toda a herança que ele ganhou, que antecipadamente o pai deu para ele, né? Ele perdeu toda a herança, foi totalmente assim imaturo, né? Não soube administrar o dinheiro, mas teve um momento que ele se arrependeu. Teve um momento ali fatídico, pontual, que ele, puxa, não tenho mais o que fazer, estou desesperado, estou sem dinheiro, perdi isso, perdi aquilo. Mas arrependido, voltou para a casa de seu pai. Ali foi recebido de volta a família, Baruch Hashem. Então, há saída para o filho contumaz e rebelde? Há. Claro que há. Mas se ele não se arrepender em tempo, daí não tem como. Não, mas era meu filho. A salvação é individual, queridos. Não é se o pai e a mãe são salvos, ou o pai é salvo, que o filho também. Não. A salvação é individual. Não tem negociação. Um outro tema agora. Deuteronômio 21, 23. O seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Vejam que eu estou falando aqui de madeiro, né? Porquanto que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que Hashem te dá por herança. O que nós podemos tirar dessa passagem aqui?
21, 23. Deuteronômio 21, 23 dessa paraxá. Que realmente, sem sombra de dúvida, tanto é que repete ali, né, madeiro, 2 vezes. Nós vemos que a morte no madeiro realmente é uma maldição. Quem morre no madeiro é uma maldição. É visto como uma maldição, uma coisa tenebrosa, assim, terrível, né? Mas, Rocha, isso aí me faz lembrar do Mashiach, que morreu no madeiro. Mas como ele... Como assim? Gálatas 3,13. O Messias nos resgatou da maldição da Torá, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Oxe, será que você, na hora de colocar no notebook aí, você não escreveu errado? Ele está falando aqui que a Torá é maldita. Será que eu escrevi errado? O Messias nos resgatou da maldição da Torá. Meio pesado isso aí, né? Maldição da Torá. Não, está certinho. É maldição da Torá mesmo. Mas o que significa o Messias nos resgatou da maldição da Torá? O Messias nos livrou da Torá, quer dizer, a gente não precisa mais da Torá. Quando ele veio, só nós vamos considerar do livro de Mateus em diante, e a Torá e os profetas, ou pelo menos a Torá, a gente vai pegar, amassar bem e jogar no lixo? Não. Não é nada disso. Agora nós vamos clarear. Claro que a Torá não é maldita. A Torá é maravilhosa. Baruch Hashem. A Torá é luz. Mas o não cumprimento dela gera maldições. A desobediência à Torá gera maldição. Com certeza. Então, quando em Gálatas, que cita o Messias nos resgatou das maldições oriundas da desobediência e do não cumprimento da Torá. Aí sim. Aí é o plano maravilhoso de salvação de Hashem através do Messias, porque quem nele está aliançado, quem nós fomos cobertos e somos cobertos com o sangue imaculado do Cordeiro, não há mais condenação das trevas sobre nós. Baruch Hashem. E daí, como não há essa condenação das trevas sobre nós, o nosso jugo é suave e o nosso fardo é leve. Yeshua, as palavras de Yeshua. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Então, o verso de Gálatas 3 significa que com a morte do Messias no madeiro, sim, aquela situação, ele se fez maldição por nós. Esse que é o entendimento. Yeshua se fez maldito por nós, porque nós estávamos malditos. Então ele se fez maldito por nós, para o que estava sobre nós foi sobre as costas dele. Isso é algo maravilhoso. Poucos entendem isso aí. Ele tirou toda a carga de toda a humanidade sobre ele. Para ele suportar isso, se Hashem não tivesse dado o espírito de sabedoria, conhecimento, sabedoria, etc. para ele não ia suportar. É algo assim que a gente não consegue conceber o que ele passou. Só Hashem consegue. E ele, o Mashiach, né? Então, significa que com a morte de Yeshua no madeiro, as maldições citadas em Deuteronômio 28, 16 a 68, e Levítico também, Levítico fala as bênçãos e as maldições, e Deuteronômio, quem quiser abrir rapidinho ali, veja, a porção Kitavô, é a próxima porção, não sei se vão falar sobre isso aí, eu acho que o Pedro, a porção do meu filho, olha quantos versículos são do Deuteronômio 28, de 16 a 68. Olha a quantidade de maldições que tem ali. A porção Kitavô.
É coisa impressionante. E coisas pesadíssimas, não vou nem falar aqui, para não estragar o Shabat. Não vou nem falar aqui hoje. São coisas pesadas. Mas a maravilha é que todas essas maldições Yeshua tomou para ele. Baruch Hashem. Isso que é maravilhoso. Quem está nele não tem o peso dessas maldições. Isso é simplesmente maravilhoso. Nós não conseguimos alcançar esse entendimento pleno, né? Algo maravilhoso. Baruch Hashem. Uma outra lei, um outro tema. Vendo extraviado o boi, se você vê, né, um boi ou ovelha sendo extraviados lá de algum irmão, conhecido teu lá, sei lá, até um estranho, né? Você não furtará um boi que pulou a cerca e está atravessando a rua. Peraí, ele está livre lá, eu vou pegar para mim. Você pega, coloca na tua caminhonete e foge e vai embora. Ou no teu caminhão, ou na tua casa, sei lá. Ou vai a pé com ele. E ainda monta na montaria. Não, você não pode fazer isso. O boi ou ovelha de teu irmão, não te furtarás a eles, restituí-los-ás sem falta a teu irmão. Assim também farás com suas vestes. Com toda coisa que se perder de teu irmão, e tu a acharás, não te poderá furtar a ela. Mas tem situações e situações, né? Há um mau costume, não quero falar mal da nossa nação, costuminho brasileiro, mau costume brasileiro, levar, tipo Zé Carioca, levar vantagem em tudo, quero levar vantagem em tudo. Quanto que é esse café? Tantos reais. Pode fazer um desconto para mim? Sabia que é errado a gente pedir desconto? É o preço que o negociante lá, ele fez lá os cálculos de custo e tal. É um mau costume, levar vantagem em tudo. E isso é roubo, é uma espécie de roubo. Porque você está, às vezes aquela descontinho que a pessoa está te dando, seria o lucro dele que você está tirando. Seria o lucro dele que ele, para não perder o cliente, para você, quem sabe, voltar uma outra vez, ele está fazendo aquilo, não vou ter lucro, mas eu vou ser legal para essa pessoa, para ganhar o cliente, né? Às vezes aquela diferençazinha, ele ia comprar lá um leitinho para o filho dele, né? Então não é bem assim, me dá um desconto, né? Tem que ver as situações e situações também. E isso é roubo. A Torá diz que se acharmos o que foi perdido por alguém, devemos devolver. Mas como assim, se eu não sei, se eu não tenho identificação, como que eu devo agir? Eu não tenho identificação daquilo que foi perdido, objeto que encontrei na rua. O Talmud orienta que se acharmos algo sem identificação, presta atenção, não devemos tornar aquilo público, esperar um pouco, não espalha, segura, né? E nós devemos guardar aquilo por um determinado tempo, aquele objeto, né? Até que o dono se manifeste. De alguma forma, me perdi e tal. Porém, se o dono não se manifestar, passou lá um bom tempo, né? E o dono, ninguém se manifestou sobre aquele objeto. Daí sim, você pode se apoderar dele. Isso é uma orientação do Talmud, rabínica, né? Agora, com relação à identificação de objetos. Porém, se o objeto tiver identificação, o mesmo deve ser anunciado. Você anuncia, tem lá o nome de uma pessoa lá no objeto. Você anuncia, entra em contato com essa pessoa, e daí você pergunta para essa pessoa,
esse objeto que o senhor perdeu, que cor que é? Que tamanho que ele tem? Qual a espessura? Ele tem uma marca, o senhor lembra da marca? Daí a pessoa, sim, ele é azul, marca tal. Você já tem certeza, segurança que é o dono, porque tinha identificação. Daí sim, você se encontra lá com essa pessoa e devolve o produto para ele, né? Então, nós temos que encontrar equilíbrio, né, em vários tipos de situações na vida, temos que encontrar um equilíbrio para não ficar peso e você não abrir brechas para a tua vida e o inimigo vir atacar você, né? Vir atingir você, né, por causa das brechas que foram abertas. Olha aqui uma experiência aqui que Yeshua ficou muito contente, né? Todos sabem a história de Zaqueu, que ele gostava de tirar vantagem, a questão da vantagem, né, das pessoas, uma vantagem meio gorda. Daí quando Zaqueu entendeu a mensagem, que ali foi realmente algo forte, assim, um nascer de cima, digamos. E Zaqueu se arrependeu, verdadeiramente ele se arrependeu e quis restituir o que ele tinha roubado das pessoas, né? E Yeshua fica feliz, e olha o que acontece, muito, muito legal essa passagem aqui. E levantando-se Zaqueu, disse a Yeshua: Mestre, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes mais. E disse-lhe Yeshua: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Avraham. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Então, um exemplo bem legal, assim, quanto a arrependimento, né, do roubo. Um dos grandes problemas do mundo, queridos, é roubo, porque roubo não é só chegar um assaltante e te aportar um revólver, uma faca e tirar teu dinheiro. É o que nós fazemos também, às vezes sem querer, sem pensar, você acaba roubando. Esses descontos, né, que a gente pede. Se a pessoa pediu demais, não é problema teu. Se ele pediu demais, ele vai prestar contas para Hashem. Mas tem casos que aquela diferençazinha ali que ele te deu de desconto seria o lucro dele naquela mercadoria, né? Então nós temos que ser assim sensatos, equilibrados, para não causar danos para ninguém. A mulher não usará roupa, um outro tema. Vocês estão percebendo assim digamos, as leis, as parábolas, né? O entendimento de cada uma delas. A mulher não usará roupa de homem, nem homem veste peculiar a mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ou abominação a Hashem. A mulher não usará roupa de homem, nem homem vestir roupa de mulher. Então, por exemplo, os judeus, né? Nem todos, né? Depende a linha judaica, né? Racídica, o ortodoxo, ultra-ortodoxo e coisas assim. A questão dos peote, né? Peote aqui nas têmporas, usam peote. Um cabelo comprido nas têmporas de um judeu. E também a questão para a diferenciação de sexos. Mesmo porque, por exemplo, em outro tempo, Idade Média, isso aqui é uma questão cultural também e depende de épocas, né? Por exemplo, judeus, mesmo usando peote, por exemplo, hoje você vê assim, nas ruas de Israel, lugares assim, numa sinagoga, pode até ter judeus de peote, mas você não vê um judeu de cabelo assim, como as mulheres usam, comprido assim. Os judeus têm cabelo curto. Mas isso não foi sempre assim, porque os judeus tinham cabelo, alguns usavam cabelos mais longos também. Depende da época, né? Então, isso que nós temos que entender, a questão cultural e a questão do momento.
Então, o homem deve vestir como homem e a mulher como mulher, para que o trajar não traga dúvida, essa questão da dúvida é muito importante, a tal ponto que dificulta a identificação. Mas, Roche, onde você está querendo chegar com esse exemplo aí? Só isso, né? Confesso que para vocês, eu creio, para mim já aconteceu várias vezes, né? Até com a Estela, assim. Estela, olha para aquela pessoa lá. É homem ou mulher? Não sei. Isso é um problema. Quando você olha para alguém, você não sabe. Peraí. Deixa eu passar um paninho. É homem ou mulher? Que você pensa assim, não sei, aí tá complicado. Uma pessoa pode se sentir atraída. Imagine um jovem lá, olha para uma moça assim, se sente atraído, né? Nossa, que moça bonita. Já bate o coração. Mas na verdade é um homem. Não era uma mulher. Era um homem. Aí pega, né? Então, isso é confusão, queridos. Isso é confusão e é abominação a Hashem. Então, agora que estão entendendo o princípio da lei. Por que tem que ficar bem, né? Uns exageram um pouco. Uns querem ser um super-homem, outros querem... E assim por diante. Mas o princípio é não chegar nesse ponto aí. De bater o coração mais forte e de vir aquela decepção total, né? Tem! Devemos ter bom senso, modéstia e discrição para nos vestir, principalmente quando estamos na Kehilat, na congregação, em comunhão com os irmãos. Né? Por que eu falo assim? Porque, claro, se você estiver na beira de um rio, um dia de calor, você vai entrar na água, você está com shorts, com uma camiseta, ou o homem até sem a camiseta que vai tomar um banho, né? Não é sempre que você vai estar, que vou estar assim, né? Tem dias que estou de camiseta, de shorts. Então, devemos ter bom senso, mas principalmente quando estamos assim com os irmãos em comunhão na presença de Hashem. Moderação, discrição, modéstia. Aqui tem uma passagem de 1 Pedro 3, 3 e 4, referente às mulheres, né? O enfeite das mulheres não seja o seu exterior, no frisado dos cabelos, nem no uso de joias de ouro, nem na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Hashem. Baruch Hashem. Estou abordando todos esses tipos de leis aqui para a gente ver o princípio de cada uma delas. A temática aqui é o princípio, compreendendo, né, o princípio delas. Quando uma outra lei, quando encontrardes, esse aqui é muito interessante, muito interessante, é uma lei de respeito à vida e ao ecossistema da natureza. O Eterno criou todas as coisas, né? Nós humanos, as aves, os animais, répteis, etc. Quando encontrares pelo caminho um ninho de ave numa árvore, ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes, deixarás ir livremente a mãe, e os filhotes tomarás para ti, para que te vá bem e para que te prolongues os teus dias. Uma coisa que você pensa, né? O que vai causar algum dano em mim se por acaso lá eu matei um passarinho? Não, eu acho que o Hashem nem está preocupado com isso. Não, ele está preocupado. Ele está dizendo aqui que ele está preocupado com isso.
que Ele é o Criador de todas as coisas. Então, essa lei é de preservação do ecossistema da floresta, ou das florestas, né? Hashem não criou os passarinhos, mas existe uma ordem nessa criação, e Ele quer que seja respeitada essa ordem. Por quê? Qual que é o princípio? Se liguem sempre no princípio da mensagem. A Torá nos diz para respeitar a criação e a multiplicação das espécies. O princípio é... O Eterno não é misericordioso? Por exemplo, tem lá uma família, eles moram lá no mato, uma vida muito simples, né? Muito simples, e ele depende, conforme o dia, ele vai adicionar nas prateleiras da despensa dele, na casa dele, pesca, caça, ele vai adicionar algumas coisas para ele não passar fome algum dia, ou os seus filhos, né, a sua família. Então ele sai um pouco para caçar, para pescar, né? Então, qual que é o comportamento dele se ele sai para caçar, né? Então, por exemplo, se matarmos a mãe, presta atenção, se nós matarmos a mãe dos passarinhos, quem irá alimentar os filhotes? E por acaso os filhotes vão dar conta de sobreviver sozinhos? Eles não conseguem nem enxergar, nem voar. Como é que eles vão sair para se alimentar? Alguém tem que chegar até eles para dar comidinha para eles. E quando a mãe chega, que ela tem lá um piadinho característico, eles já abrem o biquinho e ficam com o biquinho assim, aberto, já esperando a comida da mãe. Eles não têm estrutura, eles não enxergam, e eles não conseguem sair do ninho, eles ficam só no ninho. Então, o que o Eterno está dizendo aqui? Que se for para você não passar fome, pegue os filhotes para você. Deixe a mãe. Mas espera aí, a mãe não é mais carnudinha, não é maior? Não daria uma comidinha mais rentável para mim? Mais volume? Não, mas o Eterno está pedindo para você obedecer essa ordem. Por quê? Porque você pega os filhotinhos, mas a mãe continua viva, ela vai colocar mais ovos e vai dar mais filhotinhos. Numa hora que você não vai estar com fome. E daí continua a multiplicação da espécie do passarinho lá. Você não mata a mãe. Entendeu? Ó. Se matarmos a mãe dos passarinhos, quem irá alimentar os filhotes? Porém, se pegarmos os filhotes, a mãe colocará outros ovos que gerarão filhotes e a vida continua. Baruch Hashem. Sabedoria de Hashem. Da mesma forma, se alguém encontrar um ninho só com filhotes, você, no teu jardim ali, se viu que tem um ninho, mas a mãe não está aparecendo ali, aconteceu alguma coisa com ela, alguém matou, sei lá o que aconteceu com a mãe. Daí sabe o que você tem que fazer? Você tem que cuidar dos filhotinhos, como se eles fossem teus filhinhos. Se alguém encontrar um ninho só com filhotes, que a mãe pereceu, você poderá cuidar dos filhotes. Deverá, eu coloquei poderá, você deverá, porque o Eterno te levou ali para ver aquela situação. Você tem que cuidar dos filhotes, não pode deixar eles perecerem. Ao menos que se esteja passando fome. Vamos lá, continuando. Eu vi ali na internet, eu vi acho que os dois vídeos de um homem criando ali, mostrando na mão assim o filhotinho do passarinho, ele dando comida para o passarinho dele. O passarinho cresce e depois anda na casa dele, voa assim, mas não sai da casa, porque para o passarinho ele quer a mãe ou o pai. Bem legal. Quando edificares uma casa nova, deixa eu ver aqui. Quando edificares uma casa nova, farás, isso aqui é muito interessante também. Uma casa nova, farás um parapeito no eirado para que não ponhas culpa de sangue na tua casa se alguém de algum modo cair dela.
Esta é a lei da segurança nas edificações. Você veja lá atrás, quanto tempo atrás, isso aí livro de Devarim, de Deuteronômio, há quanto tempo atrás já o Eterno mostrando cuidado com as obras, as construções, as casas, os prédios, né? Uma lei de segurança nas edificações. Quantos acidentes poderiam ser evitados? Terraços, por exemplo, que já foram feitos sem parapeito, escadas sem corrimão. Quantos acidentes já houveram, né, desde o começo das edificações, para quem não tomou esses devidos cuidados aí, né? Construções inacabadas ou projetos mal elaborados, oferecendo risco de vida para as pessoas também. A própria Torá, olha que interessante aqui, ó. Então, claro, eu não vou entrar em detalhes aqui, vocês já entenderam a mensagem, né? Os terraços, a própria janela, um apartamento lá onde eu moro, 9º andar, né? A janela não fica... Você não abre uma porta-janela que fica no nível da laje. Se você sair dali, você cai para o abismo. Então, tem o peitoril da janela, que vem até essa altura, então você sabe que dali você não vai, né? Não tem como. Ou, se tiver uma porta-janela, vai ter uma sacada externa com o peitoril, com grades, né, ou com muro, que vem até essa altura também, e aquilo está dizendo, pare. Aquilo, naturalmente, já diz para você, pare, não avance, né? Então, e olha que interessante, isso, quando eu estava desenvolvendo esse pensamento aqui, o princípio, já me veio acerca da Torá. Na hora que eu estava escrevendo aqui, me veio acerca da Torá. Você quer ter uma vida realmente com jugo suave e fardo leve? Todos querem, né? Todos queremos. Uma vida com jugo suave, com fardo leve, estar na presença de Hashem, estar assim, em paz com a família, com os colegas, como nós estamos aqui na congregação, essa alegria, né? A dica que eu dou para vocês e para mim: não pulem a cerca da Torá. Não pulemos a cerca da Torá. Eu também estou falando para mim. Quem sou eu, né? Não pulemos a cerca da Torá. Você viu que na própria Torá tem uma cerca, para a gente ficar dentro dela, da cerca. Se você pula a cerca, perigo à vista. E cabe a nós não pular a cerca da Torá para não nos machucar caindo em um precipício. Então a gente pula a cerca, é bomba que vem pela frente. Entenderam o princípio, né, do parapeito lá. Não semearás a tua vinha com diferentes espécies de sementes para que não se degenere. Acho que é o último slide esse aí. Não semearás a tua vinha com diferentes espécies de sementes para que não se degenere o fruto da semente que semeares e a novidade da vinha. Aqui agora um outro item. Com boi e com jumento não lavrarás juntamente, e não te vestirás de diversos estofos, não te vestirás de diversos estofos de lã e linho juntamente, né? Não vestir lã e linho junto. Não vestir. Por quê? Por que não? Qual que é o princípio disso? Por que nós... Que mal teria, né? Colocar um linho e uma lã. Não teria nenhum problema. Não vai sair faísca ali entre linho e lã, né? Faísca. Mas qual que é o princípio disso? Qual que é o princípio do boi e jumento não lavrarás juntamente? Não lavrarás a terra, né? Com o boi e o jumento no mesmo jugo, com aquela canga. Eles ficam o jugo que une os dois, preso pelo pescoço assim, daí um fica do lado do outro. Por que você não pode colocar um boi e um jumento no mesmo jugo? Qual que é o princípio disso?
Vamos lá. Nós não devemos misturar, cruzar sementes de diferentes espécies. Não podemos cruzar as sementes. Por que não? Para não alterar a natureza e a função do fruto de seu estado original, conforme Hashem os criou. Pois sementes diferentes não dão frutos, se tornam híbridas. Elas não dão frutos. E o Eterno, Ele nos chama, cada um de nós, para que você dê fruto e a tua plantação dê fruto. Para a gente dê frutos espiritualmente, né? Fazendo com que outras pessoas nasçam de cima, e você, o que você plantar, você dê frutos e não faça mal. Principalmente, aquilo não faça mal nem para a tua casa, nem para quem você vender isso, né? Olha, presta atenção no princípio, sempre pensando, visando no bem da tua casa e do teu próximo. Até que ponto as características dos alimentos transgênicos têm sua genética preservada? Pela Torá, a Torá é contra transgênico. A Torá é contra transgênico. Ou sua genética é alterada? Claro que ela é alterada, porque você está fugindo dos princípios da ordem de Hashem. Hashem está dizendo lá para você não cruzar as sementes. Então, saiu da ordem de Hashem, é problema. Você vai pagar um preço por isso, né? E isso traz malefícios, e isso, por acaso, traz malefícios à saúde do homem? Claro que traz malefícios. Eu coloquei ali a pergunta sem a resposta, mas claro que traz malefícios, sem dúvida. Sem dúvida. Já estamos finalizando aqui, queridos. Agora vamos para aquele outro tópico lá que fala do boi, né? Qual que é o princípio do boi e o jumento não lavrarás juntamente? Qual que é o princípio disso aí? Lembra que conversas que a gente tem, baseado nas escrituras, né? Que julgo, por exemplo, apareceu uma oportunidade de trabalho para você, você é convidado para você ser sócio de uma empresa. Pelo teu know-how, pela tua experiência, você é convidado. Jair, pela tua experiência, você já trabalhou com logística, com embalagens, com representação. Então, nós convidamos você aqui para você ser sócio da nossa empresa. Eu vou perguntar para eles, quem está me convidando. Você crê em Hashem? Você crê na Torá? Você crê em Yeshua? Não, eu não perco tempo com essas coisas. Não me dá lucro. Essas coisas não me dão lucro. Daí eu vou dizer, então, desculpe, eu não posso me associar com vocês. Se eu me associo com eles, sabe o que vai acontecer? Um problema atrás do outro, até que a gente se separe. Problema do jugo desigual, queridos, isso é muito sério na Torá. A Torá adverte com relação a você não fazer associações com jugo desigual. Inclusive a questão do próprio casamento, né? A Torá fala sobre isso aí. Então, o princípio do boi e do jumento é o seguinte: se você coloca debaixo do mesmo jugo madeira que tem couros assim embaixo, o jugo, você sabe o que é jugo, né? Dos animais, né? Então, da metade para cá, daí tem um couro que prende o pescoço de um animal e outro couro furado nessa madeira, nesse pau, que prende o outro animal. Então, eles ficam do lado do outro assim, quando um vai mais para lá, outro também acompanha, se um vai mais para cá, outro acompanha. Aqui está falando, se fossem 2 bois, tudo bem. Porque os bois, não vão colocar um boi velho e um bezerro, vão colocar os 2 bois parecidos. Por quê? Eles vão aplicar a mesma força, os 2 bois. E eles têm um instinto
de ir para frente e ir para o lado meio parecidos, né? Pela genética deles. E a força é muito parecida, um vai somar o outro. Se coloca um boi e um jumento, o jumento vai parar ali. Quem disse que ele vai fazer ele andar? Daí o boi vai querer continuar e vai dar uma briga entre eles e vai travar tudo e vai patinar e vai ser uma luta ali. E mesmo que o boi, com o jumento, provavelmente o boi tenha mais força, ou sei lá, né? Vai dar diferença de tração, a parte física ali, e eles vai sair faísca entre eles ali, não vão chegar a lugar nenhum, vão patinar e não vão sair do lugar. Ambos. Então é questão do jugo desigual. É só um problema atrás do outro e você não sai do lugar, não prossegue, não prospera. Entendeu? Então o Eterno, como sabe de todas essas coisas, ele já nos chama a atenção, não fazeis associação, qualquer tipo de associação, né, aliança em jugo desigual, que certamente você terá um problema, 2, 3, 4, uma coleção de problemas. Essa que é a verdade. E lã e linho, para finalizar o nosso estudo de hoje de manhã. Lã e linho. Vamos colocar lã e linho no liquidificador? Eu achei muito interessante lã e linho, mas qual que é realmente o princípio da lã e linho? Por que a gente não deve vestir lã e linho? Sabe por quê, irmãos? Porque quem está autorizado para usar lã e linho são os sacerdotes. Por quê? Como assim, Roxo? O que significa linho? O sacerdote, como que eles têm que estar na presença de Hashem para ele entregar um sacrifício no altar lá? Para a tua paz. Como que ele tem que estar? Eles têm que estar sem pecados, eles têm que estar em paz, ele tem que estar vestindo linho. E linho significa o quê? Santidade, pureza, perfeição. Linho. Linho simples, branco. Santidade, pureza e plenitude. É a veste do sacerdote. E a lã? Já se explicou bem sobre o linho, o roxo, mas agora nos explique sobre a lã. Por que lã? O que o sacerdote oferece lá? Sacrifício. A lã vem de quem? Do carneiro. O sacerdote oferece o carneiro em sacrifício. Então, é o métier do sacerdote. Ele oferece o sacrifício, o carneiro, que vai trazer purificação para aquela pessoa. Vai trazer santidade e purificação para aquela pessoa. Então, é a parte dele lidar com o sacrifício e para trazer purificação. Isso é concernente aos sacerdotes. A lã e o linho, eles vestirem lã e linho. Mas onde, Roxo, que está escrito isso? Está escrito em Êxodo. Está escrito que só os sacerdotes usavam vestimenta de linho simples, e a sobrepeliz dele, que ficava embaixo daquela parte externa, é tecida de fios de lã azul. Eu só esqueci de colocar ali a passagem de Êxodo. Eu posso depois lembrar, passar depois para vocês também. Peço perdão ali. Fala em Levítico também, Êxodo e Levítico. Levítico fala melhor sobre as vestes do sacerdote, né? Então, para a gente não vestir, a gente respeitar a função e a missão dos sacerdotes, e a gente não usar dia a dia do jeito que a gente quer. O tipo de lã, com outra cor, porque para os sacerdotes eles têm que usar essa sobrepeliz tecida de fios de lã azul, e o linho tem que ser simples, linho simples, branco, né, bem branco. E então, para a gente não fazer um carnaval de coisas, de vir a festa, não. Para a gente
respeitar a posição do sacerdote e você vestir outras coisas que não venham a olhar para você. Espera aí, você está usando tecidos que o sacerdote só que pode usar. Entendeu? Daí terminamos com Baruch Shem Kevod Malhuto Leolam Vaed. Bendito o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. Baruch Hashem. Baruch Hashem.